Em vários vídeos já falei do assalto ao poder que os socialistas fizeram em 2015. António Costa, o líder do Partido Socialista, candidatou-se a primeiro-ministro, mas perdeu as eleições. Mas como os votos combinados da esquerda e da extrema-esquerda conseguiam a maioria absoluta no Parlamento, António Costa e o Partido Socialista tudo fizeram para fazer um acordo com a extrema-esquerda, pois só assim ficava saciada a sede de poder de António Costa, bem como a necessidade do Partido Socialista formar governo. Com este acordo concretizado, os socialistas e a extrema-esquerda rejeitaram no Parlamento a proposta de orçamento do governo democraticamente eleito e este governo demitiu-se. Cabia ao presidente da altura, Cavaco Silva, decidir o que iria acontecer. Iria aceitar o acordo entre os socialistas e a extrema-esquerda ou iria convocar novas eleições? Cavaco Silva acabou por aceitar o acordo entre os socialistas e a extrema-esquerda, mas exigiu um acordo escrito. António Costa foi então nomeado primeiro-ministro depois de ter perdido as eleições. Estes eventos criaram um novo paradigma político em Portugal. Durante décadas o partido mais votado era o partido que iria governar, mesmo com maioria relativa. Os próprios socialistas governaram várias vezes com maioria relativa, sem que ninguém os impedisse. Mas a sede de poder de António Costa acabou com tudo isto. Ele queria ser primeiro-ministro à força e, para o fazer, levou a extrema-esquerda para o governo, algo que mudou Portugal para muito pior. Mas hoje vou mostrar-vos que este assalto ao poder não aconteceu apenas devido à sede de poder de António Costa. Foi mais do que isso e, para o mostrar, tenho de recuar vários anos no tempo. Em 2011, os socialistas estavam no governo e acabaram de falir Portugal, depois de 6 anos de políticas desastrosas que aumentaram a dívida pública para valores recorde e também aumentaram a despesa pública para valores não sustentáveis. Teixeira dos Santos era o Ministro das Finanças nessa altura e em 2010 alegou que se a taxa de juro da dívida pública portuguesa chegasse aos 7%, ele pediria ajuda financeira internacional. Mas a taxa de juro de 7% foi atingida e ultrapassada, mas nenhum pedido de ajuda foi feito. Esse pedido só foi feito meses mais tarde, quando a situação de Portugal estava ainda pior. Também aconteceu depois do chumbo do PEC 4 no Parlamento. O PEC 4 era o quarto pacote de medidas que os socialistas estavam a implementar para cortar a despesa pública e aumentar impostos. O PEC 4 foi chumbado, mas os 3 PECs anteriores foram aprovados no Parlamento. Porém, estes PECs serviam para muito pouco, pois não mudavam nada na realidade. Não resolviam os problemas de Portugal e existiam apenas para impedir a necessidade de pedir ajuda internacional. Ajuda internacional que só existiria com condições. Condições essas que os socialistas não queriam aceitar, porque isso significaria reformas no sistema português. Reformas que os socialistas não queriam fazer, pois iriam acabar com muitos caminhos para a corrupção que tanto lucro dão aos socialistas. Mas depois de pedir ajuda financeira, os socialistas não tiveram outra opção senão concordar com estas reformas, para garantir o empréstimo monetário de 3 entidades, ou seja, o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Estas 3 entidades foram designadas de Troika e o valor calculado do empréstimo a Portugal foi de 78 mil milhões de euros. Os socialistas assinaram o acordo com a Troika e o governo demitiu-se, algo que originou eleições. José Sócrates alegou que não queria governar com o FMI, mas candidatou-se a primeiro-ministro na mesma, sabendo perfeitamente que, caso fosse reeleito, teria de seguir o acordo que assinou com a Troika. Mas quem ganhou as eleições foram os sociais-democratas que fizeram uma coligação com o centro para obter a maioria absoluta no Parlamento e implementar o acordo com a Troika. Se este acordo não fosse cumprido, a Troika não disponibilizaria o dinheiro do empréstimo e Portugal estaria falido. Ou seja, o governo de coligação não tinha outra alternativa senão cumprir o acordo. Agora que vos expliquei os eventos que levaram ao acordo com a Troika em 2011, vou explicar porque o assalto ao poder por parte dos socialistas aconteceu em 2015 e como não foi apenas a sede de poder de António Costa que o despoletou. Quando José Sócrates era primeiro-ministro e líder do Partido Socialista, o Partido Socialista endividou-se e aumentou as suas despesas consideravelmente. No fim de 2009, o Partido Socialista tinha uma dívida de 35 milhões de euros, 32 milhões de euros a mais do que no ano anterior. A situação era tão grave que a dívida do Partido Socialista era maior que a dívida combinada de todos os outros partidos em Portugal. Quando António Costa foi eleito líder do Partido Socialista em 2014, a situação do partido era muito grave, ao ponto de algumas sedes do partido não terem eletricidade ou água, pois os socialistas não tinham dinheiro para pagar essas contas. Ou seja, depois de falir em Portugal, os socialistas estavam também falidos. E podem perguntar, mas como vão os socialistas impedir a sua própria falência? E a resposta é fazer campanha e ganhar eleições.
Os socialistas endividaram-se ainda mais para poder pagar pela campanha em 2015, apostando que não havia hipótese de perderem, já que o governo de coligação PSD e CDS estava em desgaste, depois de 4 anos a aplicar as medidas difíceis do acordo com a Troika. Mas foi isso mesmo que aconteceu. O governo de coligação PSD e CDS voltou a ganhar as eleições em 2015 e voltou a formar governo, ainda que agora com maioria relativa no Parlamento. António Costa e o Partido Socialista estavam desesperados. O partido estava em falência técnica e a única forma de impedir tal coisa era formar governo. E foi por isto que António Costa e os socialistas tentaram fazer um acordo com a extrema-esquerda. Se António Costa e os socialistas negociassem com a coligação PSD e CDS, não haveria hipótese de António Costa ser primeiro-ministro, pois a coligação teve mais votos que o Partido Socialista. Mas fazer acordos com a extrema-esquerda garantiria a posição de primeiro-ministro a António Costa, como também um governo socialista, pois os socialistas tinham mais votos que a extrema-esquerda. Isto era perfeito para a sede de poder de António Costa, bem como para a necessidade do Partido Socialista formar governo. Assim que assumiram funções como governo, António Costa e os socialistas tinham agora acesso a tudo o que precisavam para evitar a sua própria bancarrota. E tudo isto seria feito à custa do contribuinte português. E começaram a preparar as alterações às leis que iriam resolver todos os seus problemas. Em 2017, os socialistas fizeram uma proposta de alteração de lei do financiamento dos partidos políticos. Antes desta alteração, em Portugal, a lei impedia que a angariação de fundos para partidos políticos fosse superior a 1.500 vezes o valor do indexante de apoios sociais. Com esta alteração, os partidos políticos podiam agora fazer angariação de fundos sem limites. Para além do mais, antes desta alteração, os partidos políticos só podiam pedir a devolução do IVA para as atividades de mensagem política. Mas com esta alteração, os partidos políticos podiam agora pedir a devolução do IVA para qualquer atividade política. Basicamente, com esta alteração à lei, os socialistas, os partidos políticos em geral e os maiores partidos em particular podiam agora angariar fundos ilimitados e podiam também pedir a devolução do IVA depois de qualquer atividade política. Mas há outro detalhe nesta alteração à lei que é fundamental. Lembram-se quando mencionei que o Partido Socialista estava em falência técnica e endividado até ao tutano? Em Portugal, qualquer irregularidade nas contas dos partidos, e os socialistas tinham várias, ficava sujeita a multas. Multas essas que seriam aplicadas pelo Tribunal Constitucional. Com a alteração da lei do financiamento dos partidos, os socialistas alteraram também a lei orgânica do Tribunal Constitucional para garantir que quem iria agora gerir as contas dos partidos e aplicar multas em caso de irregularidades não seria mais o Tribunal Constitucional, mas sim a entidade das contas e financiamentos políticos. O próprio Tribunal Constitucional pediu que tal alteração tivesse efeitos retroativos, ou seja, todas as multas a aplicar a partidos devido a irregularidades nas suas contas, no presente e no passado, era agora gerido por outra entidade. Mas assim que esta alteração foi feita, a entidade imediatamente alegou não ter meios para gerir o aumento de trabalho e, portanto, todas as multas a aplicar aos partidos políticos acabaram por prescrever. Esta entidade até emitiu um aviso alegando que, devido à falta de uma equipa própria, o risco de prescrição era elevado. Mas era mesmo este o objetivo. Os socialistas e o próprio Tribunal Constitucional sabiam que este seria o resultado. Com a alteração à lei e ao fazê-la de forma retroativa, esta entidade seria inundada com processos de vários anos e não teria capacidade para resolver todos, o que garantiria a prescrição das multas a aplicar aos partidos. Exatamente aquilo que o Partido Socialista queria. Era o Partido Socialista que estava na pior situação. Era o mais endividado, o que iria receber multas mais elevadas dadas as muitas irregularidades nas suas contas. E tudo isso desapareceu com uma simples mudança de uma lei. Claro que houve outros partidos a beneficiar desta alteração, partidos como o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Sociais-Democratas. Todos eles votaram a favor desta alteração no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou a primeira proposta de alteração a esta lei, mas de acordo com o sistema português, o Presidente só pode vetar uma proposta uma vez. Se os partidos no Parlamento português decidirem enviar exatamente a mesma proposta de alteração que foi rejeitada, o Presidente não a pode rejeitar 2 vezes. E foi essencialmente isso que aconteceu. Depois do veto presidencial, a proposta de alteração de lei era praticamente igual à que foi rejeitada. A única diferença era que a devolução do IVA em qualquer atividade política foi retirada da proposta. O resto era exatamente igual e foi aprovada e implementada como lei. E assim, o Partido Socialista deixou de estar na falência. Não só usaram a sua posição no governo para poder renegociar a sua dívida com os bancos, como também usaram essa posição para alterar leis cuja alteração garantiria que podiam agora angariar fundos sem limites e também que quaisquer irregularidades que tinham nas suas contas não resultariam em multas.
Como podem ver, é o sistema corrupto português a funcionar. É isto que os socialistas fazem a este país. Fazem uso do governo como alavanca para os seus negócios sujos, para as suas necessidades. Não mudam as leis para beneficiar o país ou o povo português, mudam as leis para beneficiar os seus interesses. O assalto ao poder em 2015 foi sem dúvida devido à sede de poder de António Costa, mas também devido à necessidade do Partido Socialista resolver a sua falência, que era iminente. Depois dos resultados das eleições legislativas no início de 2022, os socialistas têm agora maioria absoluta no Parlamento, ou seja, têm controle absoluto sobre este país. Há 11 anos atrás, o ditador José Sócrates tentou esconder o estado real do país de tudo e todos, assim que os juros da dívida portuguesa começaram a subir. Hoje, e com uma dívida muito superior à de 2011 e com os juros da dívida também a subir, o ditador António Costa, que tudo fez para remover do poder um governo democraticamente eleito em 2015, para se salvar a si próprio e ao seu partido, está na posição perfeita para cometer os mesmos erros. E a história do Partido Socialista Português mostra que não só não aprendem com os seus erros, como de facto conseguem piorá-los ainda mais. Espero que tenham gostado e até à próxima.